Tudo bem, gente? Eu sou o professor Fernando Afonso e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre divisão de poderes. Turma, o tema divisão de poderes é super importante, principalmente com o que está acontecendo hoje em dia, aliás, o que tem acontecido já há muitos anos no Brasil, quando a gente fala de legislativo agindo nas políticas públicas ativamente, quando a gente fala de ativismo judiciário e outros tantos temas que estão hoje pelo mundo do direito, tá? Então, eu quero explicar para vocês o que é a divisão de poderes e de onde ela vem. Mas vamos lá, gente. Então, de qualquer maneira, tá? A divisão de poderes. Gente, imagine você voltar para uma época muito antiga, anterior, certo? Nessa época anterior, a gente tinha, tá, um rei soberano, o absoluto, um imperador, um faraó, o que você quiser. Ele fazia tudo. A palavra dele era lei. Quando você fala que a palavra dele é lei, quer dizer que ele que tem a capacidade para criar a legislação. Mas ele também é o chefe de governo. Tudo que ele faz, ele manda. E eu não sei se vocês lembram aquela famosa passagem da Bíblia do rei Salomão, que as pessoas iam para o rei Salomão resolver os problemas. Isso é julgar. Então, aqui o que você está vendo? Você está vendo um rei tendo função governamental, a função legislativa, tudo bem? E também a função de julgador. Todo esse poder na mão de uma só pessoa é o que a gente chama de um poder absoluto. Ele não tem nada, não tem como você legalmente contrariar alguém, certo? Que adquire tanto poder em uma só mão. Então, o que aconteceu? Há muito tempo atrás, um cara chamado Charles Montesquieu, ou Barão de Montesquieu, imaginou um sistema de tripartição de poder, onde você dividiria esse poder soberano em 3 mãos. Vamos deixar muito claro, a gente consegue ver tripartição de poder em outras eras, até mesmo, tá, a gente pode ver em Roma, que tinha um senado romano, existia os pretores, tá, existia todo um sistema romano que dava pra gente ver uma divisão de poder, mas a gente sabia que dependendo da fase do Império Romano, certo, o imperador, por exemplo, romano era absoluto e outras coisas, tá, tudo bem? Então quando a gente tem, tá, essa modernização do direito e o Barão de Montesquieu propondo essa divisão de poderes, tá? Que vai ser abraçada por várias constituições ao longo da história, incluindo a nossa Constituição, tá? Que divide os poderes, tá? A gente tem essa divisão para melhor compreender e melhor funcionar o governo. Dessa maneira, se existe alguma peça errada em um poder, o resto, tá, consegue controlar como um sistema de freios, de medidas, tá? Tudo bem? Então, quais são esses poderes? Você pega o poder soberano e você divide em 3. O poder executivo, que é o poder de executar. Executar a quê? As leis, tá? Então, o poder de governar, de executar as leis que vêm pelo poder legislativo. O poder legislativo é o poder de legislar. Ou melhor, o poder de criar a norma, criar a ordem jurídica. E finalmente a gente vai ter o terceiro poder, que é o poder judiciário. O poder judiciário, tá, é o poder de julgamento. O poder judiciário pode julgar os conflitos, ou no direito que chamamos de lide, que são os conflitos jurídicos, tudo bem? De uma maneira simples, tá? Lide é conflito jurídico, tudo bem? O judiciário, então ele pode julgar, mas ele também pode ter esse padrão de julgamento para os outros poderes. Então, se o executivo fizer alguma coisa que não está na norma dele, você pode pedir para o judiciário dar uma olhada e decidir. Se o legislativo fizer alguma coisa de maneira errada, você pode pedir para o judiciário ir lá decidir, tudo bem? Agora, então, vamos dizer que o legislativo cria, então, uma emenda constitucional, que é fazer uma adição ou uma mudança à Constituição Federal. Se você não, tá? Mas isso é tema para outra aula. Mas se existe uma discordância se essa emenda constitucional é válida, é realmente constitucional, tudo bem? Você pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e pedir para o judiciário, na sua instância de constitucional, seu tribunal constitucional, que seria o Supremo Tribunal Federal, analisar se realmente está certo. Então ele vai julgar um ato de outro poder. E diga-se de passagem, se o judiciário decidir que essa emenda, essa lei criada pelo judiciário não bate com a Constituição, ela está fora, tudo bem? Então o judiciário não cria a lei.
tá? Tudo bem? Mas ele vê se as leis que estão sendo criadas acerta. Gente, o presidente da república que senta aqui no topo do poder executivo, ele de maneira alguma vai poder desfazer um ato do poder judiciário. Vocês entendem? Essa história de o presidente manda é relativo. Tudo bem? Por quê? Porque nós dividimos os poderes. Então, o legislativo, tá, que é a peça-chave, cria as leis. O judiciário usa essas leis para julgar e o executivo usa essas mesmas leis, tudo bem, para governar. Então, tudo isso aqui tem que agir como uma coisa coesa, mas se alguma peça está fora, a gente tem os outros poderes. O legislativo ainda pode rever contas, tá? Tudo bem? Dar diretrizes para o poder executivo. O judiciário pode julgar se tiver alguma coisa que o legislativo acredita que o executivo não fez correto, levando as ações para o judiciário. Agora, presta atenção uma coisa que eu falei várias vezes. O executivo executa. O executivo tem iniciativa governamental. Ele tem que obedecer às leis, mas ele tem iniciativa. O legislativo cria as leis. Ele tem iniciativa legislativa. Ele pode ter a partida de criar as leis. O judiciário tem que ser chamado. Você pede para o judiciário. Quantas vezes eu já falei? Você pede para o judiciário. Porque o judiciário não pode olhar uma coisa, ele mesmo, olhar uma coisa que ele acha que essa emenda constitucional está errada. Então vamos fazer uma DIN. Não é ele que propõe, certo? Uma ação. As pessoas trazem os problemas para o judiciário, tá? Então esse é um poder ativo, esse é um poder ativo. O judiciário deveria ser um poder passivo. E é por isso que a gente fala tanto de ativismo judiciário, que quem sabe eu comento com vocês em outra época. Então, 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo a gente consegue ver em nível federal, ou melhor, a União dos Estados, em nível estadual, ou melhor, a divisão territorial da federação, que nós dividimos em estados-membros, e a gente consegue ver em nível municipal, ou melhor, as divisões dos estados que a gente vê em municipalidades. Então, existe prefeito no topo do poder executivo municipal, governador no topo do poder executivo estadual e o presidente no topo do poder executivo federal. Cada um não está acima do outro, de acordo com o nosso pacto federativo. O que é federal é federal, o que é estadual é estadual, o que é municipal é municipal. E estamos vendo, tá, nesse período complicado aí de quarentena, muito problema que a gente está chamando de crise, tá, do federalismo. Mas, de qualquer maneira, esse é o poder executivo. O poder legislativo, o poder de criar leis, a gente também vai conseguir ver ele, certo? Tanto em nível federal, quanto em nível estadual, quanto em nível municipal. No nível municipal, a gente tem os vereadores, certo? Que criam as leis municipais, leis válidas apenas para suas municipalidades. Já no Poder Executivo, nós temos as assembleias legislativas, onde estão os deputados estaduais, e eles criam leis para os seus estados. Também temos, tá, a Assembleia Legislativa, tudo bem, no Distrito Federal, tá? Tudo bem que apesar de não ser considerado um estado, é um Distrito Federal, ele está no Pacto Federativo como ente federativo em igualdade à União, aos estados e aos municípios, tudo bem? E também temos o Poder Legislativo Federal, que temos um sistema chamado de sistema bicameral, onde nós temos 2 câmaras. A Câmara dos Deputados Federais e a Câmara dos Senadores Federais, que tem que agir em conjunto. Normalmente, tudo bem, em sessões separadas e em conjunto. E a união das 2 câmaras nós vamos chamar de Congresso Nacional. E diga-se de passagem, existe um presidente do Congresso Nacional que é eleito indiretamente pelos membros, tudo bem? O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado Federal e o vice-presidente do Congresso Nacional é o presidente da Câmara dos Deputados Federais. E o judiciário, diferentemente dos outros 2, só existe em nível estadual e nível federal. Então nós temos cortes estaduais e cortes federais, como por exemplo os tribunais de justiça como sendo cortes estaduais e por exemplo o Superior Tribunal de Justiça como uma corte federal. Do mesmo jeito que nós temos juízes singulares federais, que são os famosos juízes federais, e nós temos os juízes singulares estaduais, que aí estariam espalhados pelos fóruns que existem em várias regiões, tudo bem? Porque nós dividimos por estado, por ente federativo, tá? As suas controles e suas divisões. Então, isso é o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. É isso aí, ficou por hoje. Se você tem algum comentário, por favor,
deixa aqui pra mim, eu quero escutar de vocês. E tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite, o que seja aí. Falou, galera! Adoro quando deixam um celular aqui, que não é meu, tá? Porque o meu tá em silencioso, do lado onde eu vou gravar.